Deixa eu te convidar a abrir a palavra lá no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Quem frequenta igreja desde criança, com certeza já ouviu essa história. No entanto, ela é de um conteúdo existencial muito profundo, meus irmãos. E a gente precisa meditar, pensar nela com muito carinho, com muita atenção, porque ela tem ensinamentos profundos para a vida de cada um de nós e repercussões para a vida. A gente vai ler o capítulo inteiro. Eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção nessa leitura. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da arca, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidênego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidênego e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidênego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidênego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos,
ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abidênego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidênego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidênego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidênego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidênego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidênego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidênego na província da Babilônia. Vamos orar? Oh Deus, o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre, Deus. Porque a tua palavra é plantada no coração da gente. E ela nos vem avisar, nos vem alertar, nos vem encorajar. Nos traz ânimo, Deus, à vida. Ao descobrirmos essas palavras de vida eterna para o coração da gente. O que eu te peço agora, Pai, com toda a contrição, Deus, com todo o temor, Pai, e tremor diante de Ti, é que o Senhor traga a palavra do Teu Espírito Santo aqui. Que o Senhor traga, Pai, palavra de avivamento aos nossos corações. Palavra de arrependimento de pecados, Deus. Que o Senhor traga palavra de transformação de vida, Pai. Porque a gente precisa da Tua palavra para mudar de vida. A gente precisa muito do Senhor. Então vem trabalhar em nossos corações, Pai. Vim plantar a palavra, Deus, eterna na vida da gente. A gente te clama assim, Pai, te pede assim. No nome de Jesus. Amém e amém. Tem uma música, eu até falei isso no culto anterior, que é do Boca Livre. E essa música diz assim: você parece comigo, nenhum Senhor te acompanha. É uma música que fala muito dos nossos dias e do senso de independência que as pessoas elas querem ter e almejam tanto. No entanto, se a gente pensar direitinho e for bem honesto,
a gente vai ver que lá no fundo existem, de fato, senhores, ou pelo menos algum senhor na vida da gente. E aí a gente vai começar a constatar para a gente mesmo que a gente vive por esse Senhor e que a gente morre por esse Senhor. E que isso tem um poder de direcionar a vida da gente tremendo. E a gente vê isso na vida da Babilônia aqui, nesse texto. O que acontece é que eles tinham um rei chamado Nabucodonosor. E esse rei era extremamente poderoso. Ele funda o Império Babilônico a partir de uma herança que ele tinha do pai dele, Nabopolassar, que foi de fato um imperador poderoso. Mas Nabucodonosor, ele foi o cara. Ele era um grande empreendedor. Ele tinha uma capacidade de mobilização tremenda. Ele teve uma capacidade de mobilização, de conquista, sem comparação até então. Ele constrói a cidade, ele amplia a cidade da Babilônia, a província da Babilônia, de uma forma monumental. Entra para os anais da história, como sendo assim uma das cidades mais bem edificadas, a melhor infraestrutura que se podia dispor na época. Para os irmãos terem uma ideia, Nabucodonosor constrói esse que é chamado Jardim da Babilônia. Ficou assim cravado na história como sendo uma das 7 maravilhas do mundo. Ele constrói o Zigurate, que era um templo gigante, piramidal, tinha centenas de metros de altura. Ele constrói muralhas para guarnecer e guardar a cidade da Babilônia, que podia morar gente em cima da muralha. 30 metros de altura de muralha. Não é brincadeira, não. Esse homem, em cima dessas muralhas, como fosse pouco, ele constrói 1.200 torres de vigia, armadas. Ele derrota outros reinos, subjuga o Egito. Toda a região da Palestina pertencia a ele. Povos pagavam tributo a ele. Ele faz para si, então, um império. E dispõe também dessas riquezas desse império para aquele povo da Babilônia. Então o povo da Babilônia tinha muito a agradecer a Nabucodonosor. Eles tinham todo o conforto que era possível, eles tinham toda a riqueza, eles dispunham de segurança, de ter um rei que fornecia através de um exército poderosíssimo segurança para o povo. Eles tinham estabilidade financeira, eles tinham assim um sossego para a vida muito bom, fantástico. Quem não quer isso para a vida? Será que não são essas coisas que a gente corre atrás e que tanta gente busca diariamente, dioturnamente? Segurança, estabilidade. Eles tinham cultura forte. Eles tinham um senso de cultura profundo. Eles tinham religião. Eles tinham festivais. A sociedade babilônica, aqui uma informação que passou batido no primeiro culto, era uma sociedade muito parecida com a nossa em muitos termos. A licenciosidade era muito grande. Então você tinha culto a deuses que envolvia prostituição, sexo livre, muita bebida, alucinógenos, porque naquela época já tinha. Tão parecido com os dias de hoje, né? Tudo lá na Babilônia. Não é assim, de graça, não é sem merecimento que a Babilônia entra na Bíblia como sendo um sinônimo de prostituição e de licenciosidade total. Porque, de fato, nessa cidade, tudo se tinha em abundância, tudo era opulente,
tudo era grande, gigantesco, megalomaníaco, e tudo era muito. Agora eu te pergunto exatamente isso. Você não queria viver num lugar assim, não? O que é que a gente não faria para viver essa riqueza? O que é que a gente não daria para viver essa riqueza? Nabucodonosor, ele exigiu uma coisa: que as pessoas se dedicassem, se consagrassem a ele. Então ele faz uma estátua de cerca de 30 metros de altura, de ouro puro. Eu imagino que se essa estátua fosse feita aqui no Brasil, amanhã não ia ter mais nada, né? Dessa estátua, né? Não sei se os irmãos lembram, lá na frente da Ilha do Retiro, tinha uma estátua de um jogador de futebol, roubaram a bola do pé de jogador. Acho que se fosse aqui no Brasil não tinha mais nada, era cada um que passasse tirasse um pedacinho, né? Não, só tirar aqui um pedacinho. Mas estava lá a estátua. E o que é que as pessoas elas tinham que fazer para poder participar daquilo ali? Era simples. Elas tinham que prestar uma reverência e consagrar todo o seu coração. Porque agora, Nabucodonosor, ele se autodeclara Salvador e Deus daquele povo. E aí as pessoas elas tinham que aquecer. Elas tinham que simplesmente reconhecer o que estava na cara. Que tinha um homem poderoso que inclusive ia de encontro ao desejo de muitos deuses. Porque a Babilônia era cravada de deuses. O Nabucodonosor, dizem os historiadores, que ele era extremamente religioso, supersticioso ao máximo. No entanto, ele contraria a vontade de muitos deuses, porque muitos desses deuses, eles só queriam o mal do povo, e Nabucodonosor não, ele engrandeceu o povo da Babilônia. Constrói o império. E aí, uma vez que ele faz isso, ele se auto-intitula Deus daquele povo, Senhor daquele povo, dono daquele povo. Para fazer parte disso, você tem que se consagrar a Ele. Hoje em dia, não existe mais estátua de Nabucodonosor para a gente se curvar. Hoje em dia, a gente não tem que prestar reverência a um homem especificamente. No entanto, existe um sistema que tenta fomentar para cada um de nós essas mesmas sensações que Nabucodonosor tentou fornecer ao povo dele. E essas sensações dizem respeito à segurança, à estabilidade, à riqueza, a essas coisas que a gente se dedica tantas vezes, a gente se devota tantas vezes. E a essa altura do campeonato, meu irmão, já vale a pena te perguntar: quem é o teu Senhor? A quem você se devota? A quem você se curva? A quem você procura agradar? A quem você concorda com aquilo que é posto? Sem nenhum ou então com pouquíssimos questionamentos, que são logo superados mediante o benefício oferecido ou a penalidade imposta. A gente vive nessa sociedade que corre atrás dessas coisas, que procura dizer para cada um de nós que o nosso senso de plenitude pode ser construído a partir de uma perspectiva humana. Que o nosso senso de estar completo e de se sentir bem, de se sentir seguro, de se sentir feliz, de se sentir abastecido, consiste nas construções e nas perspectivas humanas de organização social, de organização econômica, de organização política. E o que é que a gente tem que fazer? Não precisa curvar, você só precisa entrar no esquema. Você só precisa se adequar. Você só precisa fazer o que todo mundo faz.
E aí você vai estar fazendo parte do império desse mundo. E aí você vai estar fazendo parte dessa coisa que os seres humanos como um todo procuram, fomentam e tocam como sistema de administração do mundo. E aí, já que a gente está por conta da gente mesmo, e aí, já que os deuses são maus, e a gente tem que depender da gente mesmo, a gente faz o que for. Vale tudo, meu irmão. Cheque sem fundo e gol de mão. Você tem que fazer qualquer coisa para entrar no esquema. É a imagem de ouro que a gente se curva. A gente se consagra a esse Senhor no momento em que a gente começa a obedecer a Ele. Fazer o que Ele determina para a gente. Porque a penalidade é altíssima. É a morte e a sensação de morte. Quer saber se de fato o Senhor Deus é o teu Senhor? A gente vai analisar alguns aspectos aqui agora. Hoje em dia, a nossa sociedade, como conforto, ela vive uma perspectiva extremamente virtual, não é? A gente precisa estar conectado o tempo todo. Nós precisamos de um celular que tem internet 4G, nós precisamos de ter uma Wi-Fi em todo que a gente vai, porque esse é o conforto que é oferecido para a gente. Nós precisamos de todo tipo de informação que a gente dispunha, de meios de comunicação, de entretenimento. E hoje em dia, eu até citei isso no primeiro culto, foi a maior graça. Mas é de fato. Hoje em dia, a gente vive a febre do Pokémon GO. Havia uma promessa de que isso ia chegar no Brasil, não é? E eu até brinquei, eu disse assim, tem um monte de gente, adolescentes, jovens e adultos, dizendo assim, Maranata, ora vem Pokémon GO. É verdade. As pessoas dizendo, vai chegar no Brasil, olha só. E que você vê os vídeos na internet, não sei se vocês já viram, as pessoas andando no Central Park, parece aquele zumbi daquele seriado The Walking Dead. Já viu? Todo mundo andando assim, ó, em grupo, a esmo, atrás desse negócio. Daqui a pouco está todo mundo com coluna de berimbau, de olhar para o celular assim o tempo todo. Porque a gente está atrás do conforto, a gente está atrás do que satisfaz, a gente está atrás do lazer, a gente está atrás daquilo que fornece para a gente uma sensação de bem-estar para a vida. A gente vive nessa sociedade em que nós precisamos ter um senso de segurança. E esse senso, assim como na época da Babilônia, ele vem mediante a sensação de riqueza na sua vida. E a sensação de riqueza para a gente vem através do chamado mercado de trabalho. E o que é que a gente não faz para se inserir nesse mercado de trabalho? O que é que a gente não faz para estar nesse mercado de trabalho estabelecido? Você tem que negociar. Você tem que fazer um jogo. Você tem que entrar no esquema. E vale a pena dicotomizar, não é? Dizer assim, olhe, uma coisa é minha vida na igreja, outra coisa é minha vida no trabalho. A gente parece que carrega um pouco essa herança daquilo que é profano e daquilo que é sagrado. E diz assim, tem uma vida minha profissional e tem uma vida minha espiritual. E já que a minha vida espiritual não tem muito a ver com a minha vida profissional, e na minha vida profissional mando eu, e na minha vida profissional eu busco a minha realização e meu bem-estar, aí eu tenho que fazer o que for. A gente mente, sonega-se imposto, se passa a cheque sem fundo, a gente entra em determinadas negociatas, a gente cala quando devia falar e fala quando devia calar. Se equivoca, mete o pé pelas mãos,
porque a gente está atrás, assim como Nabucodonosor, de estabilidade. O que Nabucodonosor queria com aquela estátua era estabilidade, era segurança. Ele teve de fato certa segurança, porque ele reinou até o fim da vida dele, mais de 40 anos. Só que era uma segurança feita a partir de uma perspectiva humana. E nessa perspectiva humana você tem que estar sempre correndo atrás dela. É todo mês uma meta a ser batida. É todo mês uma ansiedade nova. É todo mês conta nova para pagar. É todo mês uma novidade. É todo mês um preço que sobe de alguma coisa. E aí parece que esse senso de segurança é extremamente fugidio. Ele está sempre escapando, ele está sempre escorrendo, e a gente está sempre correndo atrás, sempre se doando. E cada vez mais entrando no esquema. Cada vez mais entrando no esquema. Fazendo o que for para se manter lá. Porque o mundo determina que para você estar nele e fazer parte do reino dele, tem que ser assim. Do contrário, a coisa não funciona. E aí vale de tudo. Vale todo tipo de pisada na cabeça que se puder dar. É interessante que quando alguns caldeus, e é interessante que a Bíblia trata de caldeus, eram as pessoas da Babilônia, eram os nativos da Babilônia, eram os cidadãos destacados, eram pessoas da aristocracia, era gente de mente sofisticada, mas que tinham no coração inveja. E eles tinham inveja daqueles 3 homens que não se curvaram. Eles se utilizam daquela situação para demovê-los, para derrubá-los do poder. Porque o impulso do coração, o combustível da alma era inveja. E aí eles chegam para o rei com a maior bajulação, dizendo: ó, rei vive eternamente. Olha só, esses aqui não se curvaram para o Senhor. Eles estavam nem aí para o rei. Depois de Nabucodonosor falecer, o Império Babilônico começa a ruir. E começa a ruir sucumbindo sob o seu próprio peso, sabe? Porque era tanta inveja, era tanta intriga, era tanto disse-me-disse, que a liderança não conseguiu mais se estabelecer. E aí o que acontece é que esses homens, por inveja, eles tentam usurpar poder. E o ódio e a raiva que eles tinham não eram dos defeitos de Sadraque, Mesaque e Abidênego. Eles tinham ódio das virtudes deles, que eles eram extremamente fiéis. Fiéis a Deus e inclusive fiéis ao rei. No entanto, eles usam de mentira. Os caldeus, eles dizem assim: ó, eles não fazem caso de você, ó rei. Eles não fazem caso. Pelo contrário. Lembra quem são esses 3 homens? No capítulo anterior, a gente viu que Nabucodonosor, a pedido de Daniel, colocou os 3 sobre a liderança. Eles eram líderes da província da Babilônia, da principal província do Império Babilônico, da cidade da grande Babilônia. E essa cidade cresce e floresce na administração desses homens, junto com Daniel. Era gente competente, era gente que tinha a estima do rei, e é por isso que Nabucodonosor se sente tão traído, porque ele confiava tanto neles, e agora parece que Nabucodonosor encontrou oponentes ao seu projeto de governo. Parece que Sadraque, Mesaque e Abidênego queriam fazer um impeachment de Nabucodonosor, mas não era. A questão aqui é que eles tinham um Senhor na vida deles. E esse Senhor da vida deles agia de forma muito diferente daquilo
Nabucodonosor e que os próprios caldeus estavam acostumados. Se por um lado a gente vê que os deuses, os senhores desse mundo demandam da gente sacrifícios, e deixa eu te dizer isso, o último objetivo desses deuses é devorar os seus seguidores. E olha, cuidado, porque o mundo devora você de um jeito, ele te dilui de um jeito. Você tem que aquecer tanto a tantas coisas, você tem que baixar tanto a cabeça, que você vai acabar diluído. Num mundo que constrói necessidades, num mundo que constrói paradigmas, num mundo que determina regras pelas quais você deve viver. A gente vive nessa era da fulanização e das pessoas descartáveis. Nessa era em que a gente é somente um número do CPF. E o que interessa para o mundo é se você tem renda. Se você não tem renda, tchau. Por outro lado, a gente vê o Senhor de Sadraque, Mesaque e Abidênego. Tão diferente. Olha o que acontece. A caldeira lá, a fornalha, está sobremaneira acesa. Era uma fornalha de cozinhar tijolos. Eles faziam muita cerâmica azul, tinham tijolos, enfim, eles construíam muitas coisas. E essa fornalha, ela costumava servir para isso, no entanto, a pena capital, para quem não aquecesse a esse projeto de governo de Nabucodonosor, era a fornalha. E aí acontece, meus irmãos, que esses homens, eles não concordam, eles não se curvam, eles não se baixam, vai acontecer que Nabucodonosor, com toda a fúria e o ódio no coração, vai descartar eles da existência. Não é? Não interessa quem não concorda comigo. E a gente vive nesse mundo que é assim. Aliás, o Ariano Suassuna, ele disse assim: eu divido as pessoas do mundo em duas categorias. As que concordam comigo e as equivocadas. Não é assim? Por outro lado, a gente vê esses três homens que caminham para a fornalha. No entanto, a gente começa a perceber a grande diferença aqui dos dois senhores. E é por isso que é tão importante, em termos existenciais, a gente saber e definir quem é o Senhor da vida da gente. Vou te dizer. Eles vão para a fornalha e o Deus dele vai junto. Não para queimar junto, mas para livrá-los. Porque, conquanto os senhores e os deuses desse mundo não têm o interesse na vida humana, a vida humana ela se torna descartável. O Deus de Daniel, o Deus desses três homens, tem interesse profundo na vida humana. Salvar o homem. Salvar o homem. Enquanto esses senhores e deuses do mundo tentam tocar a vida do ser humano mediante o medo e o pânico, esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, ele produz descanso, certeza, coragem, a ponto deles prescindirem da própria vida. E eles dizem assim para o rei: olha, se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Contudo, se Ele não quiser, eu também não vou servir a você. Que coragem é essa? Da onde vem esse sentimento mais forte do que a própria morte? Da onde vem essa coisa que sobrepuja e supera as expectativas de domínio do mundo? Que torna esses homens selvagens, indômitos, gente que não se curvava, que não acha normal viver daquela maneira, que não acha normal viver daquela forma, que não simplesmente concorda com tudo, mas que tem uma mente crítica com relação a
tudo, olha para isso e diz assim: isso não faz sentido, porque eu tenho um Senhor, e é desse Senhor que vem essa mente, esse poder crítico e ao mesmo tempo essa intrepidez de dizer. Uma coisa que é interessante é que Deus, ele permitiu que a fornalha fosse construída. Ele permitiu que a estátua fosse construída. Ele permitiu que Nabucodonosor fosse rei. Inclusive, no capítulo 2, Daniel fala para Nabucodonosor que Deus deu a ele poder, domínio. Eles não foram livrados da fornalha, mas eles se livraram da morte. Ô meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele tem um profundo interesse na sua vida. Na sua vida. Só que o que você chama de vida? Eles foram para a fornalha com roupas caríssimas. Veja só, o problema da gente não é ter determinado conforto para a vida. Vocês vejam, irmão, eu tô até bonitinho, né? O problema da gente não é esse. É o quanto a gente se apega a essas coisas. E quando elas são arrancadas de nós, a gente sente que a vida da gente está queimando. Esses homens disseram assim: pode queimar. Pode queimar. Não é isso que determina o sentido da minha vida. Não é você, Nabucodonosor, que diz o quanto vale a minha vida. Não é você, mundo, que diz quanto vale a minha vida. Porque de fato eu estou vivo. Porque de fato eu vou viver para sempre. E quando eu abandonar esse corpo, eu vou estar na maior experiência de vida. A única experiência de vida que merece ser chamada de vida verdadeira, real, plena, total, absoluta, que é a vida eterna. Há um convite de Deus para você viver essa vida, sem ser tocado pelos medos do mundo, sabendo que as coisas te pertencem, não é quando você as tem, mas quando elas ocupam seus devidos lugares. Então, quando você diz assim: Deus, o Senhor, Deus dos céus, é o meu Senhor, isso implica necessariamente em uma recolocação geral de todas as prioridades da sua vida. Isso implica em saber que esse Senhor que vai à fornalha também está fora dela. E quando acontece essa teofania, essa aparição de Deus na fornalha, Nabucodonosor só pôde constatar com os próprios olhos aquilo que aqueles homens de Deus, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidênego, junto com outros homens da Bíblia, Davi, Elias, Eliseu, os apóstolos, já viviam pela fé. Essa sensação de que Deus está aqui, isso muda totalmente pela qual a gente faz o que faz. Percebam, esses homens, eles eram extremamente competentes em tudo que eles faziam. Eles faziam tudo com o maior gosto, com o melhor que eles faziam. Deus dotou eles com toda a capacidade, e eles usufruíam dessas capacidades, dessas habilidades. Deus tem te dado, meu irmão, habilidades. Deus tem te dado, meu irmão, condições de você se sair bem no seu trabalho. Mas por quê? Porque você tem um senso pleno de que aquilo ali é missão, é ministério, é sagrado, não é profano, não há dicotomização, não existe uma
parte sua que é e outra parte que não é. Aquilo é o todo da sua vida, que proclama a cada minuto, em tudo o que você faz, seja na cozinha, quando você está cortando lá um tomate, uma cebola, seja quando você está resolvendo o maior problema do mundo, em nível nacional, você está dizendo através das suas ações: glorificado seja o nome do meu Deus, e eu só consigo fazer isso porque Ele me tem habilitado a fazer, e se Ele está aqui, eu vou glorificar o nome dEle com tudo que eu sou, tudo que eu tenho. E as pessoas vão ver isso. E olha, em absoluto, isso significa que você vai ser uma pessoa que vai subir na sua empresa. Você vai ser aquele estudante que as pessoas se colocam de pé e aplaudem. Você talvez não vai se tornar uma referência aclamada de sucesso. É bem provável que se você, por exemplo, for um estudante de biologia e chegar numa universidade e disser assim: eu acredito no criacionismo e não no evolucionismo, você talvez não consiga nem concluir o seu curso. Talvez você, como empresário, se decidir ser simplesmente competente, levar a sério, pagar os impostos, não negociar, não entrar em joguetes, em jeitinhos, em mentirinhas, pequenas ou grandes, falcatruas, pequenas ou grandes, talvez você não vá ficar rico. Eu já conheci gente que trabalhava para determinada empresa e que foi demitido porque ele não quis entrar num certo jogo. E ofereceram para ele um dinheiro e disseram para ele que ele ia se dar muito bem. E assim como Nabucodonosor, o chefe dele chegou para ele e disse assim: ou você entra, ou então eu vou lhe demitir, vou lhe queimar no Brasil inteiro. E ele disse: me demita e me queime no Brasil inteiro, porque eu não vou entrar no esquema. E ele foi demitido. E ele foi queimado no Brasil inteiro. Pergunta para esse homem se ele está mal. E ele vai dizer que não está. Não negocie. Se você declara que o Senhor é o Deus da sua vida, negocie. Por boa que seja a proposta, não negocie. Fique firme, meu irmão. Fique firme, meu irmão. Não abra não. Não negocie os seus princípios. A gente não crê no evangelho ético, do tipo moralista, que você, tendo determinados comportamentos, você vai para o céu. Não. Mas nós cremos no evangelho poderoso para libertar a gente do pecado. A gente crê no evangelho poderoso, capaz de dizer contra todas as expectativas humanas, contra todo o sistema do mundo: eu tenho um Deus que não se agrada disso. Eu tenho um Deus que toma conta de mim. Eu não estou num mundo onde existe um Deus mau que quando se vira me esmaga. Eu não estou num mundo que existe um reinado que demanda de mim, que me oprime na direção que Ele quer. Não, eu sou cidadão do reino dos céus. E eu sirvo a um Deus que tem interesse na minha vida. Que, como um grande homem de Deus falou, não me prometeu uma viagem tranquila, mas me prometeu uma chegada certa. Meu irmão, sabendo que Deus ele tem interesse na sua vida, sabendo que certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você está habilitado, assim como Paulo dizer: porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Você está habilitado, assim como Davi, a enfrentar gigantes.
Você está habilitado, assim como apóstolos, enfrentar todo tipo de perigo de vida para pregar o Evangelho. Porque se a gente diz que o Senhor é o Senhor da vida da gente, a nossa vida inteira, toda a nossa existência, vai servir com o propósito de proclamar o nome dEle. O que é que aconteceu no final daquela história ali? Nabucodonosor, mais uma vez, se curva, baixa um decreto que diz assim: olha, o nome desse Deus tem que ser exaltado e ninguém pode blasfemar. Esse Deus livra, esse Deus cuida, esse Deus zela pelos seus. Meu irmão, Deus zela por você a ponto da gente hoje estar aqui celebrando uma ceia, porque Ele deu a vida por você. Porque pai faz isso. Sabe o que foi isso aqui? Eu quebrei meu dedo livrando minha filha de uma queda. Ela ia cair de cara no chão. Eu fui pegar ela. No começo do ano ela quebrou uma costela minha. Agora quebrou um dedo. Orem por mim. Mas eu vi que Sofia ia dar de queixo no chão. Eu estava na casa da minha mãe. Jogando bola, eu não sei jogar bola, para que eu invento, né? Aí ela ia dar de queixo. Ela estava caindo assim, toda aberta. Aí eu fui pegar, dedo no chão, aí, né? Fraturou. Aí ela olhou pro meu dedo e fez: papai, o seu dedo tá todo roxinho. Aí eu disse: é, papai. Tá. 10 mil vezes o meu dedo, a minha mão, para não ver a minha filha se dá mal. Sabe o que é isso aqui? Isso é o cuidado de Deus. Por que a gente escolhe outros senhores então? Existe um convite de Deus, de um Deus que se preocupa com você de verdade, de um Deus que quer zelar pela tua vida, de um Deus que quer te ensinar pelos caminhos dele. Quer te arrancar desse mundo miserável. Quer dizer assim: meu filho, vem cá, meu filho. Nem que eu vá para uma fornalha com você, eu te livro. Eu vou junto. Que eu tenho interesse na sua vida. Deixa eu tomar conta de você. Você não está aqui por conta própria. Você é meu. Vamos se dedicar a esse Deus, povo. Queria te convidar a orar agora. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Porque às vezes a gente procura no coração e a gente acaba achando que tem senhores na vida da gente. Que tantas vezes a gente vive por esse Senhor. Que a gente morre por esse Senhor. O que a gente te pede, Deus, é que o Senhor nos mostre como a gente pode se dedicar, se consagrar ao Senhor. Oh, Pai, limpa o coração da gente, Deus. Limpa, Pai, em nome de Jesus. O coração da gente. Arranca da gente, Deus, aquilo que não te pertence. Arranca de nós, Deus, aquilo que faz mal à vida da gente. Aquilo que serve, Deus, como sendo alguma espécie de dono, sem o qual parece que a vida da gente não faz sentido. Pai, misericórdia, Deus. Purifica o coração da gente, Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai. A gente quer se consagrar ao Senhor. A gente quer se quebrantar, Pai, a Ti, Deus. Porque a gente precisa do Senhor na vida da gente. Há uma necessidade no coração de cada ser humano desse mundo pelo Senhor. Existe um buraco, existe um vazio, Deus, que o ser humano tenta de todas as formas tapar. Oh, Pai, quando a gente for perguntado, Deus, quem é o Senhor da sua vida, a gente quer responder: é o Senhor Deus de toda a glória, é o Senhor Deus que livra, é o Senhor Deus que cura, é o Senhor Deus que perdoa, é o Senhor Deus que aquece coração.
que restaura a vida, que se faz presente, que tem interesse em nós, que trata a gente como filho. E se hoje a gente tem a oportunidade de desfrutar desse privilégio tão sublime que é a tua ceia, Pai, porque a gente, oh Deus, a gente sabe do teu cuidado, a gente reconhece o teu amor, a gente reconhece, Pai, o teu sacrifício, a gente sabe que foi muito caro, Deus. Isso tudo que o Senhor fez por nós, para a gente às vezes ainda sai do teu caminho. Oh Pai, perdão, Deus, misericórdia, Pai. A gente quer te ter como Senhor da vida da gente. Da vida, Deus, de tanta gente aqui. Que amanhã, Deus, nessa segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, e assim para todos os dias da vida da gente, a gente saiba, Deus. E que quando houverem, Pai, propostas de troca, Pai, de negociação com esse mundo, para a gente abdicar da vida contigo, o Senhor lembre que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Deus, e que o Senhor tem tomado conta de nós, e que a gente não precisa temer, e que a gente não precisa agir por medo, nem tampouco por vaidade, arrogância ou prepotência. Que se somos cuidados pelo Senhor, a gente não precisa se envaidecer por nada, nem tem que se envaidecer por nada, porque a gente é alvo da tua graça, porque a gente é pequeno e o Senhor é grande, porque a gente é finito e o Senhor é infinito, porque a gente é pobre e o Senhor é rico. Então nos abençoa, Pai. Sê conosco, Deus, hoje e para todo sempre. Amém.